Hoje eu irei falar um pouquinho do meu terceiro período de nutrição. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari do Quase Bipolar. E antes de começar esse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades e, claro, me seguir lá no Instagram, que eu posto bastante das minhas coisas, do meu dia a dia e também de coisas relacionadas à faculdade, né, que é o tema desse vídeo de hoje, que hoje eu vou falar a respeito do meu terceiro período de nutrição. Eu já tô no quinto período, então daqui a pouco eu vou lançar aí o quarto período pra vocês. Então vamos lá, eu vou seguir o mesmo esquema dos outros, né? Falar um pouquinho da disciplina e depois falar o que eu achei, se eu tive dificuldade, se eu não tive. Já vou, né, já adiantando que eu não fiquei em DP em nenhuma matéria do terceiro período também, graças a Deus. Deus tá me abençoando até agora. Parabéns, muito obrigada, Deus, muito obrigada. A primeira matéria que eu irei falar é técnica dietética. O nome é bem sugestivo, né? É uma matéria específica da área da nutrição. Então a gente tem a parte teórica e a parte prática. E a gente vai aprender tanto na teórica quanto na prática maneiras, né, técnicas de cocção, ou seja, de cozinhamento, pra gente poder evitar as perdas nutricionais dos alimentos, sejam elas carnes, verduras, legumes, frutas. A gente aprende também alguns cortes de carnes que eu nem lembro, gente. Tem hora que eu vou no açougue e ainda não fico meio perdida nos cortes, mas a gente aprende isso também. E a parte prática a gente coloca tudo em prática, tudo que a gente aprendeu na parte teórica. É uma matéria tranquila. A segunda disciplina foi microbiologia de alimentos, então também é um nome bem sugestivo. Ela é específica tanto para a área da nutrição como da área da farmácia, porque mexe com os alimentos. Então a gente vai aprender todos os mecanismos, todos os micro-organismos e como evitar essa contaminação desses micro-organismos nos alimentos. Então a gente aprende também em relação à contaminação, por exemplo, de quem manipula o alimento. Então tem micro-organismos nas nossas mãos que pode estar passando por esses alimentos e em quantidade muito alta pode levar a uma intoxicação, infecção e afins. Então a gente aprende tudo isso na área de microbiologia de alimentos e na hora da prática a gente, né, vai lá, olha no microscópio, vê na placa de Petri, né, todos os micro-organismos ali acontecendo, é muito interessante. A primeira matéria é imunologia. Imunologia é uma matéria básica, né, que vai abranger todos os cursos da área da saúde, ou pelo menos a maioria deles. E imunologia a gente vai aprender todo o nosso sistema imune e como o nosso sistema ele faz para combater algumas doenças. Então é bem básico mesmo. Então a gente sabe que muitas doenças que a gente tem, por exemplo, algumas gripes e tudo mais, a gente nem precisa tomar remédio dependendo da sua gravidade, que o nosso sistema consegue se livrar totalmente dela, às vezes junto o nosso sistema com algum fármaco, enfim, e a gente vê que nosso sistema dá conta. Então a gente vai aprender um pouquinho de quem são os componentes desse sistema imune, quais são os seus mecanismos, o que eles fazem para estar combatendo isso, e às vezes como o nosso próprio sistema imune acaba trazendo alguns danos também pra gente. E a gente aprende tudo isso, e só tem a parte teórica. É uma matéria assim bem complicada, gente. Nossa senhora, muito complicada a imunologia. Você tem que ter muita atenção, muita dedicação mesmo para mandar muito bem nas provas. Essa quarta disciplina é fisiologia, que também é uma matéria básica. Então a gente vai aprender como funciona o nosso organismo de forma química, mecânica e biológica. Então a gente aprende tudo isso. É uma matéria assim muito gostosa, sério. É complicada, é bem difícil alguns termos, algumas coisinhas, mas é uma matéria muito interessante da gente ver como o nosso organismo todo funciona e como tudo tem uma união tão perfeita, sabe? Tudo acontece ao mesmo tempo, só que eles têm um equilíbrio muito bonito que faz nosso corpo, faz a gente ser tão perfeito, a gente poder andar, poder falar, fazer nosso coração bater e afins. Como funciona também a questão do sangue, passar pelo corpo, e a gente é muito incrível a gente entender um pouquinho do funcionamento do organismo, né, do nosso corpo, de nós mesmos. Então é muito bacana essa matéria. É complicada, mas se você se esforça, vai tá tudo lindo. A quinta disciplina é prática integradora 1. Então nessa prática integradora, ela tenta integrar todas as disciplinas que a gente teve, que a gente terá, num único tema, que no caso o tema principal foi
a pirâmide alimentar. Então foi muito interessante, foi uma parte muito discursiva. Então ela trazia um tema, a gente discutia, debatia sobre isso, e foi uma matéria bem interessante porque a gente podia ver algo muito prático. Era como se a gente já tivesse formado e já estivesse atuando, né, vendo toda essa situação e dando conclusões, desfecho para todas essas situações que ela trazia. Então eu achei muito interessante mesmo e foi uma matéria muito tranquila. A sexta disciplina foi Tecnologia de Alimentos. É uma matéria que é específica tanto para farmácia como também para nutrição. Então a gente vai aprender técnicas de como preservar um alimento. A gente estuda também as questões sensoriais dos alimentos, então a gente aprende as técnicas de conservação, técnicas sensoriais, então o que as indústrias utilizam para aumentar o sabor, para melhorar o visual, técnicas também que a gente pode estar fazendo em casa, então a gente aprende muito isso. É uma matéria assim que eu fiquei um pouco tediosa com ela, porque eu esperava uma coisa e acabei vendo outra, mas também foi uma matéria tranquila. E a última disciplina que a gente teve foi análise de alimento, que também é uma matéria específica da área para quem trabalha com alimentos, então nutrição, engenharia de alimentos, enfim. É muito conhecida também como química dos alimentos, então a gente vai abordar muito a questão química. Gente, essa matéria é muito complicada, porque se você não tem uma base química muito boa, quando eu falo base química, é a questão da química nos ensino médios, né? A gente acaba tendo uma dificuldade muito grande nessa disciplina, porque tem toda a questão química envolvendo os alimentos e acaba sendo complicado. Mas a gente aprende um pouquinho, sabe quando eu falei lá em tecnologia de alimentos, de conservação, de coisas sensoriais, essas coisas? É muito abordado também na questão de análise de alimento, só que tipo assim, tem todas essas questões, só que num olhar mais químico, entendeu? Então é isso que seria a disciplina. A gente teve também a parte prática. Eu acho que praticamente todas essas disciplinas teve a parte prática, menos imunofisiologia e prática integradora, o resto tudo teve prática. Então nessa parte a gente realmente analisava alguns alimentos, mas era uma prática que eu achava muito bobinha, assim. O mais complicado mesmo era fazer as contas químicas, que Jesus amado, que eu não lembrava de jeito nenhum algumas coisas, e olha que eu era muito foda em química. Mas com o tempo a gente vai batendo a cabeça ali, a gente vai, né, aprendendo um pouquinho, e isso é bom, porque a gente nunca pode deixar o nosso conhecimento de lado, né, esquecer os nossos conhecimentos. Então é isso, esse foi o meu terceiro período. Em breve vou estar falando do meu quarto período pra vocês, espero que vocês gostem bastante. Um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.